É um absurdo os argumentos de algumas pessoas até religiosas, né? Existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou a luz e criou as trevas. Eu faço o bem e eu faço o mal. Mas vamos ver se essa palavra está bem, realmente está bem colocada. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus é a luz e não existe nele treva nenhuma. Como é que Deus vai fazer o diabo, uma pessoa, um ser ruim, para fazer maldades, né? O que essas pessoas estão me dizendo é que Deus o fez para que através dele fosse feito juízo, né, na terra. Então, como é que Deus faz um ser mau e depois vai condenar ele ao lago de fogo e enxofre? Como? Se ele foi feito para ser aquilo que essas pessoas estão dizendo que ele foi feito. Então, como é que Deus vai condenar? Será que Deus é bom nesse sentido? Será que seria um Deus justo? O justo juiz, um Deus que amou, um Deus que Jesus disse que não há outro bom a não ser Deus? Ou tem alguma coisa errada nisso daí? Se Deus é a luz e não existe nele treva nenhuma, Deus não pode ser um ser ruim. Agora, o que eu acredito é que as coisas foram feitas boas, elas estavam sujeitas a escolhas, né? Elas poderiam ter escolhas e elas escolheram o caminho errado. E Deus, mesmo sabendo tudo indiretamente, tipo assim, quando ele fala, eu crio o mal, eu faço o mal e o bem, indiretamente toda a responsabilidade de Deus pelo propósito dele. Quando Deus fez Adão e Eva, ele não disse para que eles comessem do fruto. Eles sabiam que aquilo ia acontecer. Ele sabia que aquilo ia acontecer, sim. Ele sabia, mas ele deu a escolha. Você imagina quanto tempo que Adão deve ter ficado ali sem nunca ter olhado para aquele fruto. Nunca ter desejado aquele fruto. E um dia a mulher deseja aquele fruto, né? E ela não estava totalmente ignorante quanto àquilo, porque ela responde para a serpente o que Deus tinha dito para eles. A serpente enganadora, né? Já mostrando que por trás daquela serpente, que no Apocalipse é o dragão, já está mostrando que ela é um ser mentiroso, um ser sem compromisso com Deus e um ser determinado a destruir o plano de Deus. Então, é o pai da mentira que está antes do homem conhecer o bem e o mal, né? E ali há uma proposta, ali é um questionamento. Quando se ela vê que aquele fruto é desejável aos olhos, alguma coisa chama a admiração dela, a tentação entra através dos olhos e a serpente se aproxima e questiona. Foi assim que Deus falou? E ela fala, não, não foi assim. A gente pode comer de todos os frutos, né? A gente pode comer de todos, mas daquele ali não podemos comer. E ali ela lança uma dúvida sobre o coração de Eva, e Eva aceita, né? Há textos no Novo Testamento, segunda Tessalonicenses 2,14, se eu não me engano, ou 2 Timóteo 2,14, diz que Eva foi enganada. E as consequências disso? As pessoas acham que o desejo ser para o marido, a submissão da mulher, em toda a história do judaísmo, né? Em toda a história do universo, a submissão da mulher ficou uma coisa ruim, né? Foi uma coisa ruim para elas, a ponto de Jesus ter que consertar tudo isso lá na frente do Novo Testamento. Como que as mulheres eram tratadas por conta dessa questão de Eva. O teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre ti. E aí Paulo está dizendo lá para a igreja, não admito que a mulher fale na igreja, mas que aprenda em casa, em silêncio. Porque não foi Adão enganado, e sim a mulher. Então, tipo, ela foi enganada, não é machismo dizer isso, e ela perdeu praticamente o seu direito de igualdade com o homem naquela época, né? Mas não era isso que Deus queria. Isso foi a consequência. E ali você vê as pessoas querendo se separar por qualquer motivo, né? Porque quando separava o homem, separava da mulher, casava com o outro e a mulher não conseguia arrumar ninguém, vivia em sofrimento.
Então foi por conta da dureza do coração dos judeus que Moisés permitiu a carta de divórcio, para que não houvesse injustiça também com as mulheres, ou seja, a injustiça estava sendo praticada ali. Então você percebe certas narrativas, né? Uma outra questão: muitas pessoas não aceitam que Jesus é Deus Filho, não aceitam. Só que a Bíblia diz: a todos os anjos adorem a Jesus, todos os anjos. Que tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra se ajoelhe diante de Jesus. Está escrito isso também. Outra questão: Jesus podia perdoar pecados. Só Deus, no Salmo 103, que tinha essa autoridade para perdoar pecados. Quando ele diz que os pecados daquele homem estavam perdoados, acusaram ele de blasfêmia. Aí ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, e Jesus vai e cura aquele homem, mostrando que ele tinha autoridade no que ele estava falando, e poder. Em poder ele mostra a sua autoridade. Então, em todo momento, Jesus está se colocando como Deus Filho. E João, no capítulo 1, começa a revelar a mesma palavra que está lá, que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele, né? Ou seja, Jesus é o participante de tudo. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Jesus não é o próprio Pai, ele é Deus Filho. Ele, na hierarquia, o Pai está acima, mas ele é Deus também. E as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, né? Não há nenhum outro nome ao qual devamos ser salvos, né? A Bíblia fala que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E Paulo diz: quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai. Então tudo pertence, tudo é para ele, tudo é por ele e para ele. Isso foi a vontade de Deus, que todas as coisas sejam para ele. Outra questão: Jesus tinha autoridade sobre a morte não tinha poder para o matar. Ele teve que entregar o seu espírito na cruz. Pai, a ti entrego o meu espírito. E aí ele expira. Porque a morte não tinha autoridade para o matar. Ele não está debaixo de uma natureza adâmica. Ele não está debaixo do poder da morte, a ponto dela poder. Aí as pessoas falam assim: não, mas ele tinha que morrer, que senão, porque ele tinha que cumprir a profecia de nenhum osso ser quebrado. Se ele ficasse ali na cruz, nenhum osso seria quebrado, porque a profecia teria que se cumprir. Tudo dentro do tempo. Jesus tudo fez para cumprir as profecias. Mas se ele ficasse ali, sem entregar o Espírito ao Pai, nenhum dos ossos dele seriam quebrados. É porque as pessoas acham que ele estava fazendo tudo rapidinho para que se cumprisse a profecia. Não. É o tempo que espera Jesus concluir as coisas. Não é Jesus que tem que dar satisfação ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele anda sobre as águas. Ele manda o mar se calar. Ele tem autoridade. Então negar isso. Outra questão: nós já estamos vivendo um evangelho de poder. O poder é transmitido. Quando Jesus envia 72 discípulos para expulsarem demônios, eles voltaram felizes, né, daquela viagem missionária. Eles voltaram felizes por eles ter ficado admirados, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Aí Jesus fala aquilo que não deveriam se alegrar somente por aquilo, mas pelo fato do nome dele estar no céu, né? Então, ali Jesus fala uma coisa, a partir daquilo ali: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Ele está falando de destronizando Satanás. Ele está destronizando, ele viu a queda de Satanás, estava lá. Ele disse para os fariseus: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. O mesmo nome que Moisés recebe lá no passado, que era o nome divino, né? Jesus questiona, e ali Jesus questiona os fariseus e diz assim: como que vocês dizem que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi, pelo Espírito Santo, o chama de Senhor? No Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Disse Yahvé ao meu Adonai: assenta-te
ou disse Adonai ao meu Adoni, não importa a questão ali é que está identificado Jesus como uma figura que já está presente nas questões do Antigo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o meu Yahvé ao meu Adonai. Entende? Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Pai da Eternidade, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Tudo relativizado a esse. Vimos em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está escrito. Vimos a glória dele como a do unigênito do Pai. Por mais que tenha um texto dizendo de primogenitude, Jesus sempre foi citado como um filho único. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. São declarações. Mas as pessoas querem descaracterizar. Marcos 16 diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio. Falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Os sinais seguirão aos que acreditam. Ou seja, o nome de Jesus continua funcionando. Se o índio chama Jesus de Jaguar e expulsar demônio em nome de Jaguar, vai funcionar. Por quê? Porque ele está expressando a sua fé no verdadeiro. Não vai ser a questão do nome que vai interferir em alguma coisa. Se o índio entender que Jaguar é o próprio Jesus, Filho de Deus, então vai ser em nome de Jaguar. Se for no Japão, vai ser o nome que tiver lá. Se for nos Estados Unidos, João, John, vai ser o nome de John, se for o caso. Jesus, se fosse João, no caso. Então, as pessoas botam muito empecilho em coisas simples.